Aqui o Senhor tem nos sustentado e tem sustentado a sua igreja. Vamos fazer a leitura do Salmo 11 nesta noite. Aqueles que têm sua Bíblia, abra sua Bíblia, e os que não têm podem acompanhar a projeção. Salmo 11. Ao regente do coral, Salmo de Davi. No Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem, voe para os montes como um pássaro? Os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? Jana, acho que está muito alto. Estou dando eco. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa a todos com atenção. Examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos, e com ventos abrasadores os castigará, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os íntegros verão sua face. Amém. Que o Senhor nos abençoe com o entendimento da sua palavra nessa noite. Queridos, se nós pararmos para pensar, nunca houve um tempo de tanta insegurança. Nós temos insegurança física e os nossos corpos, eles podem sofrer danos a qualquer momento. Nós temos insegurança material, porque nós podemos perder o que nós juntamos com esforço, com dedicação, com trabalho honesto. E até mesmo o governo pode nos deixar sem condições de usufruir do nosso próprio dinheiro, dos nossos próprios bens. Nós temos insegurança também na saúde pública, nós temos insegurança psicológica, nós temos insegurança emocional, vivemos oprimidos pelo medo, possuídos pelo temor, já não estamos mais seguros nas cidades de Sodoma e Gomorra modernas, algumas cheias de vândalos, assassinos, de homens e mulheres cheios de todos os vícios e que muitas vezes matam por nada. Davi estava enfrentando uma situação de perigo diante de seus inimigos que procuravam tirar a sua vida. Possivelmente era o tempo em que o Saul procurava matá-lo. E Davi então expressa a sua confiança afirmando, no Senhor eu me refugio. No original, a palavra Yahvé, que significa eterno. Então, eu tenho eterno refúgio. Eu sei para onde ir, a quem recorrer, dizia Davi em um momento de grande perigo de sua vida. Para ele não importavam as circunstâncias mais difíceis. Ele sempre tinha Deus como o seu eterno refúgio. E ele tinha grande prazer em dizer isso. Hoje o tema da nossa mensagem é Deus, nosso eterno refúgio. Deus, nosso eterno refúgio. E o primeiro ponto que nós vamos ver é que o Senhor é o nosso refúgio, dos versos 1 até o verso 3. E o Senhor, Ele é o nosso refúgio contra o medo. Muitos dos seus amigos, querendo salvar Davi, deram um conselho que revelava o temor, a dúvida e a desconfiança das providências de Deus. Qual foi o conselho que nós lemos? O conselho foi para que Davi escapasse para garantir a sua vida e fugisse para os montes, onde havia muitos refúgios. Mas ele pôde responder com uma indagação. Verso 1. No Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem, voe para os montes como um pássaro? Nós vivemos em tempo de temor. Os homens estão sendo atacados pelo medo,
que oprimem milhões de pessoas em um mundo afligido por angústia. Os homens do século 21, que é o século que nós vivemos, estão ameaçados pelo medo e pelo pavor. A ordem no momento é fugir. Fugir para um lugar de segurança, de paz, de refúgio. Muitos cristãos estão sendo ameaçados e o conselho da incredulidade é fuja. Ao invés de enfrentar e dar o seu testemunho em favor da verdade. Em um tempo como este, necessitamos confiar em Deus como nosso refúgio contra o medo, contra o temor, contra o pavor. Certa vez, em uma noite de tempestade e trovões, uma criança estava em seu quarto, encolhida na sua cama, e apertava o cobertor com bastante força, porque estava com medo. Seu coração só faltava sair pela boca. E quando ele ouviu mais um trovão, um forte trovão, ele saiu correndo pelo corredor da casa, até encontrar seu pai. E sem falar uma só palavra, ele abraçou seu pai e segurou firme na sua mão. Então o pai abraçou o filho e disse: filho, enquanto eu estiver por perto, você não precisa ter medo. E a criança então respirou fundo, apertou forte a mão do seu pai e entendeu uma grande verdade. Às vezes, o medo não desaparece de imediato, mas a presença de alguém que nos ama, nos dá coragem para continuar. Assim também é Deus conosco. Quando o buscamos e seguramos em sua mão, nós encontramos segurança, firmeza e paz, mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em meio aos raios e trovões que a vida nos imprime. O Senhor é também nosso refúgio contra os perversos. Os amigos apresentavam para Davi os motivos que ele devia fugir. O verso 2 diz: os perversos preparam seus arcos e colocam flechas nas cordas. Das sombras, eles atiram contra os que têm coração íntegro. Mas Deus é o nosso eterno refúgio, mesmo contra os piores homens da terra. Ele é um refúgio mesmo contra os perversos, que traçam planos traiçoeiros, para que nas escondidas disparem as suas armas contra nós. Há um grande número de homens perversos que não têm temor de Deus e que são uma ameaça para os cristãos. Mas nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos ter medo, porque Deus é nosso eterno refúgio contra os perversos, contra todo o mal. Davi, ele não temia as armas dos seus inimigos do seu tempo. O texto fala de arcos e flechas que eram disparados contra os corações dos justos, ocultamente, às escondidas. Mas e em nosso tempo? Os homens perversos de hoje estão armados de facas, de revólveres, de metralhadoras, de fuzis. E o que pensar, o que dizer das armas de poder maior, mais destruidoras? Haveria algum refúgio contra as bombas modernas, as bombas de hidrogênio, as bombas termonucleares e os drones de guerra agora que nós estamos vendo aí acontecendo nas guerras? No dia 5 e 9 de agosto de 1945, duas desventuradas cidades japonesas, Nagasaki e Hiroshima, foram atingidas por duas poderosas bombas atômicas, e como resultado imediato, 180 mil pessoas se transformaram em cinzas em poucos minutos. E o mundo então estremeceu diante de uma bomba que liberava uma energia tão espantosa e medonha. E os homens então começaram a temer por sua segurança. 3 anos depois, os russos também detonaram a sua primeira bomba atômica atrás dos Montes Urais, na Rússia. E naquela época, isso foi historiado como um feito histórico. E de lá para cá, queridos,
nós vivemos assustados, oprimidos, inseguros, diante da possibilidade de uma terceira guerra mundial, e que parece estar muito próxima, está às portas, confiada em detonar máquinas destruidoras, ou armas químicas, que estão nas mãos de homens perversos e maus. E quando nós lembramos da queda das Torres Gêmeas lá em Nova York, o mundo se espantou diante da crueldade dos terroristas, e podemos ver cair por terra todas as tentativas de segurança. Mas mesmo assim, podemos confiar em Deus como nosso eterno refúgio, porque Ele é todo-poderoso. Ele é capaz de desfazer os efeitos mais terríveis de todas as armas. Ele pode desmontar as poderosas armas termonucleares. Ele pode anular os efeitos das bombas químicas, derrubar os mais modernos drones de guerra, ou qualquer outra arma preparada contra o mundo e contra os cristãos. O salmista, ele tinha essa confiança. Ele disse: no Senhor me refugio, no Eterno me refugio. O Senhor é nosso refúgio contra a ilegalidade. Assim perguntavam os amigos de Davi, verso 3: os alicerces ruíram, o que pode fazer o justo? Eles diziam que os perversos já tinham destruído os fundamentos, e ele não poderia fazer mais nada. Davi estava vivendo um tempo de ilegalidade. As bases da sociedade, a estabilidade da lei, da ordem moral, tinha sido destruída. O próprio rei Saul, quando viu frustrada a sua ordem de matar, que ele deu lá em 1 Samuel, capítulo 19, verso 1, quando ele viu que não deu certo a ordem dele, ele próprio tentou assassinar o seu benfeitor. 1 Samuel 19, 10. Nesse caso era quem? Davi. E de fato, queridos, sob um reino sem lei, os próprios fundamentos da sociedade e da ordem moral são destruídos. Os justos não podem fazer nada para prevenir isso. Portanto, o que restava para Davi? Senão fugir, escapar daquele lugar onde não havia nem lei, nem ordem moral. Por que Davi não se retira para os montes, onde há muitos refúgios? Por que não procura o abrigo dos pássaros? A ideia aqui é que eram cavernas protegidas, onde os pássaros se escondiam, onde eles procuravam abrigo. Era assim que pensavam os conselheiros, os amigos de Davi. E nós sabemos, irmãos, o que é viver num país corrompido pelos perversos. Num país onde a ilegalidade domina, onde as leis são desprezadas e em muitos casos são tendenciosas. O que é que nós podemos fazer quando o nosso vizinho nos prejudica? O que é que você pode fazer quando é enganado? O que você pode fazer quando o irmão não lhe paga o que lhe deve? O que poderá fazer o justo? Agora, pense comigo, se os seus inimigos destruíssem a sua casa, colocando fogo em todos os seus pertences, matando a sua família, se eles destruíssem a sua reputação, e se esses perversos acabassem com todos os fundamentos da sua vida, o que você poderia fazer? Nada. Esta era uma insinuação dos amigos de Davi. Os amigos de Davi estavam muito preocupados porque a fé deles estava destituída de uma verdadeira fé nas providências de Deus como seu eterno refúgio. Queridos, durante as últimas 7 pragas anunciadas em Apocalipse, os justos estarão vivendo em sociedades sem lei, em comunidades sem ordem, em completa ilegalidade. Os seus bens serão confiscados, não terão moradia, estarão vagueando por montanhas como pássaros, à procura de um abrigo, de um refúgio, sofrendo fome, frio, enfrentando calamidades, perseguições. Os fundamentos da ordem e da decência
estarão destruídos. O que poderão fazer? Nada. Só que esta é uma resposta muito pessimista, porque os cristãos, os justos, eles estarão dia e noite clamando diante de Deus e cantando, como diz o Salmo 46, verso 1. Estarão cantando: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Ao invés de não fazerem nada, estarão se consagrando, estarão buscando mais intensamente a presença de Deus, para que o próprio Deus possa libertá-los das destruições prometidas pelos perversos. Pois Deus, Ele é o refúgio, mesmo quando os fundamentos estão destruídos. Deus, Ele é o refúgio em meio à ilegalidade, quando a ordem é desobedecer. Ouvimos então, irmãos, no primeiro ponto, que o Senhor é o nosso refúgio. Agora, no segundo ponto da mensagem, podemos perguntar: onde está o nosso refúgio? Versos 4 até o verso 7. Onde está o nosso refúgio? Se Deus é o nosso refúgio, onde está o nosso refúgio? E o salmista, ele responde a uma pergunta que não aparece no texto, mas que possivelmente estava na mente dos seus amigos pessimistas, que duvidavam de Davi. Onde está o seu refúgio, Davi? E por não saberem, eles diziam: voe para os montes como um pássaro, foge para os montes, onde tem cavernas para você se abrigar e se esconder. Davi, porém, responde e diz: no Senhor eu me refugio. Mas onde está o Senhor? Perguntavam eles. E a resposta de Davi, ela é pronta e sem demora. Ele diz: o Senhor, porém, está em seu santo templo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor está no seu santo templo e nele nós podemos nos refugiar. Queridos, pare para meditar quão maravilhosas são essas palavras. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Deus, Ele é o nosso refúgio e Ele está no seu santo templo. É do templo que vem toda a nossa segurança, a nossa proteção, porque Ele se encontra lá. No templo de Deus está o nosso perdão, a nossa salvação. No seu santo templo está o nosso grande intercessor, Jesus Cristo, o nosso advogado, que não perde nenhuma causa, que nos defende contra nossos inimigos, nos absolve do pecado e mais, nos justifica para uma vida de santidade. No seu templo santo e glorioso está o nosso nome no livro da vida. No seu santo templo está a certeza da nossa glorificação. Deus está no templo. O templo está nos céus. Lá está o trono do Senhor, e o Senhor governa dos céus, como diz o verso 4. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O verso 4 diz: observa a todos com atenção, examina cada pessoa na terra. Deus está no seu trono, se encontra no seu santuário, no lugar santíssimo, e é de lá que Ele reina poderosamente, que Ele reina soberanamente. Pode até parecer que Ele está a milhões de quilômetros de distância, mas Ele está em um lugar estratégico, bem perto, de onde pode governar todo o universo e o seu coração. Ele está sentado em seu trono, mas está em todos os lugares. E como é que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Como Ele consegue isso? E é claro que nós só conseguiremos entender a sua onipresença através da sua onisciência. E esta onisciência, ela é colocada aqui no texto na figura de seus olhos. Diz assim: observa a todos com atenção, examina cada pessoa na terra. Ele pode ver a tudo e a todos.
Ele sabe de tudo que acontece neste exato momento em todo o universo. Ele está presente através do poder de seus olhos, que sondam os filhos dos homens, que examina os filhos dos homens. Ele pode estar no seu trono e estar bem aqui, pertinho de nós, através do seu conhecimento onisciente. Por quê? Porque os seus olhos veem tudo. Nada passa desapercebido aos olhos examinadores do Senhor. E se nada passa despercebido, o que o Senhor faz? O que o Senhor fará? E o verso 5 diz: o Senhor faz com todos. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. É isso que o Senhor faz com todos. Ele põe à prova tanto o justo quanto o perverso. Deus põe à prova todos. Isso é pura justiça. Pura justiça. Ninguém poderá dizer que foi provado, passou por tentações, sofreu tribulações, percalços e lutas que outros não tiveram que enfrentar, ainda que cada um tenha prova diferente um dos outros. Cada ser humano que passar por este mundo terá provas e testes. Todos passarão pelas aflições, uns de uma forma, outros de outra forma. Com efeito, o Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso, a fim de que possam conhecer a Deus, endireitar os seus caminhos, ou se rebelar definitivamente, rejeitando o Filho de Deus. Para ilustrar o que o Senhor faz com todos, tem uma história que diz o seguinte: havia dois ateus, e aqui eu vou chamá-los de Gilberto e Roberto, homens inteligentes, mas que zombavam do cristianismo. Onde quer que ouvissem, onde quer que encontrassem o cristianismo, eles zombavam. Então eles disseram: há duas coisas que temos que destruir, e então teremos eliminado a religião cristã. Quando fizermos isso, nada restará dela. As duas coisas que decidiram destruir eram a ressurreição de Cristo, como ensina as Escrituras, e a maravilhosa vida de Paulo, que sempre teve influência poderosa em toda a história. Disse o Gilberto: eu destruirei a doutrina da ressurreição de Cristo. E eu, disse o Roberto, revelarei a vida de Paulo. Depois dessa conversa, então, os dois se retiraram para aquilo que eles tinham decidido fazer. E meses depois, conforme combinaram, eles se reuniram para ver qual o resultado dos seus trabalhos, das suas obras, até aqui malignas, né? E Roberto, então, nesse encontro, para fazer uma averiguação do trabalho, Roberto iniciou o assunto perguntando a Gilberto: o que você conseguiu? E Gilberto respondeu: tenho algo maravilhoso para te contar. Quando eu comecei a estudar a ressurreição de Cristo, e tentando deixar a minha reputação salva, né? Porque eu sou ateu, eu tive que buscar argumentos contra e a favor da ressurreição de Cristo. O resultado foi que a minha mente e o meu coração foram convencidos de que Cristo ressuscitou dos mortos. Orei a Ele, estou salvo e agora sou amigo dele. Disse então Roberto: graças a Deus, Gilberto. Lembram que ele era ateu, né? Ele diz o quê? Graças a Deus, Gilberto. Também tenho uma novidade para contar. Quando eu comecei a explicar a vida de Paulo, para destruí-la, também tive que fazer uma investigação minuciosa e sincera. Tive que buscar a verdade, e você vai se alegrar comigo quando eu lhe disser que depois de um detalhado estudo, me encontrei ajoelhado, tal como Paulo, no caminho de Damasco. E o meu clamor foi ao Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Agora também eu sou um cristão. E esses dois ateus, convertidos, tornaram-se importantes e fervorosos cristãos, que fizeram muito pelo reino de Deus e pela igreja do Senhor. O que o Senhor fará com os perversos?
versos 6 e 7. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos, e com ventos abrasadores os castigará. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Esta é a indescritível obra de Deus. Assim como no passado, ele teve que purificar a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, todos os perversos que se entregam ao pecado receberão a mesma recompensa. Serão destruídos com fogo, conforme adverte a palavra de Deus aqui no Salmo 11, e lá quando nós lemos Apocalipse capítulo 21, verso 8. E alguns então poderão perguntar, mas por que Deus faria uma coisa dessas? Não seria um ato muito arbitrário, muito autoritário da parte de Deus? E o salmista, sem demora, responde: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Se Deus é justo, Ele aplicará a recompensa merecida para os perversos que rejeitaram o oferecimento da sua misericórdia, que custou o imenso sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Entendendo que a medida da justiça divina não é avaliada meramente pelos pecados praticados, mas pela rejeição da sua graça e pela rejeição do oferecimento da salvação na pessoa de Jesus. Todos quantos receberem essa maravilhosa graça passarão pelo fogo purificador do Espírito Santo e serão batizados por Ele nesse processo, em que este fogo purifica a alma do pecado. Ele os santifica após purificá-los e os livra da ira inflamável que vem como juízo sobre aqueles que desprezam a sua graça. O fogo tem o objetivo de purificar a terra, no sentido de trazer juízo sobre a terra, a fim de que possa ser novamente habitada por todos os que foram redimidos. Mas aqueles que rejeitarem a obra do Espírito Santo, serão eles mesmos queimados com fogo destruidor, porque não podem mais se separar do pecado, e todo o pecado será consumido pelo fogo derramado dos céus. O fogo que destrói o pecado condenará também os pecadores que se identificarem, que se relacionarem com o pecado. Isso então confirma a justa justiça de Deus. Mas Davi disse: pois o Senhor é justo e ama a justiça. O que ele quer dizer com isso? Que Deus não poderia dar um castigo que os perversos não merecem, e que esse castigo não ficaria além do que era justo. Ninguém sofrerá nada mais do que merece. Isso é justiça. O nosso Deus, Ele não é tirano, Ele é justo. Ele ama a justiça. E falando sobre justiça, aí em Ezequiel capítulo 18, verso 32, nós lemos que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Portanto, Ele ainda apela para que o homem se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. E o que o Senhor fará com os justos? Nós acabamos de ver o que é que o Senhor fará com os perversos. O que é que o Senhor fará com os justos? Verso 7. Os íntegros verão sua face. Os justos serão recompensados, de tal modo que lhe contemplarão a face. Esta é a maior e a mais alta esperança de todos os cristãos. Jamais alguém pôde contemplar a face de Deus. Este foi o grande sonho de Moisés, inclusive, né? Que embora falasse pessoalmente com Deus, não podia contemplar a sua face. Então, certo dia, Moisés não se segurando, não conseguindo reprimir o seu desejo imenso de ver Deus, Moisés então expressou esse pedido para Deus, lá em Êxodo capítulo 33, verso 18, ele usa as seguintes palavras: então peço que mostres tua presença gloriosa. E Deus lhe respondeu no versículo 20, mas você não poderá olhar diretamente para a minha face,
pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Esse era um sonho impossível de Moisés. Entretanto, queridos, há um dia marcado em que todos os justos poderão contemplar a face de Deus e ser imortalizados nessa contemplação gloriosa. Esse dia está chegando. E você também poderá ser um dos candidatos para ser um desses bem-aventurados que poderá contemplar a face de Deus na imortalidade gloriosa. Jesus Cristo está voltando. O nosso Senhor está retornando em glória e majestade. Os justos contemplarão a sua face e viverão. Amém. Concluindo, queridos, o Salmo 11, ele nos lembra que, mesmo quando os fundamentos da sociedade parecem desabar, parecem estar destruídos, promovendo injustiça, medo, ameaças, conselho para fugir, a nossa resposta como cristão não é a fuga, mas sim a fé. Devemos dizer, como Davi, no Senhor eu me refugio. E o que é isso na prática? Na prática significa, pare de buscar montanhas de seguranças próprias. Pare de buscar sua segurança no dinheiro, no poder, no status, nas suas fugas. Faça de Deus seu eterno refúgio. Como? Orando, dependendo, entregando seus planos e suas decisões a Ele. Pare de buscar montanhas de segurança própria e busque Deus como seu eterno refúgio. Na prática, é viver com retidão, mesmo quando o ambiente é corrompido, sabendo que Deus prova o justo e no grande dia confirmará a sua justiça no tempo certo. No tempo certo. Na prática, é não revidar com o mal, mas confiar que o Senhor vê tudo. Ele julga o perverso e Ele protege aqueles que nele se refugiam. Na prática, é manter a esperança de no futuro ver a face de Deus, vivendo hoje como alguém que deseja pureza de coração, fidelidade, pois a verdadeira recompensa está em estar na presença do Senhor eternamente. Essa é a nossa recompensa, essa é a nossa herança que está prometida. Estaremos eternamente na presença do Senhor. O Salmo 11, ele convida o cristão a não se abalar diante das crises, mas se firmar, na certeza de que quem governa o mundo é o Senhor, e quem nele confia, por mais que seja provado, terminará contemplando a face de Deus. Por isso, busque a comunhão com Deus, deseje pertencer inteiramente ao Senhor, ao Salvador. Não permita que as distrações desse mundo se desviem desse maravilhoso futuro. Jamais esqueça que o Senhor é o nosso eterno refúgio, em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância. Ele pode salvar você agora, e Ele está te chamando para que você atenda ao seu chamado. Não deixe para depois, amanhã pode ser tarde demais. Abandone seus pecados, aquele predileto, abandone. Busque o refúgio em Deus e no Salvador Jesus Cristo. Busque o refúgio em Deus e no Salvador Jesus Cristo. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. Vamos curvar nossas cabeças.